Então, acho que vocês agora também já podem me ver. Boa noite. Eu sou a Ana Júlia. Então, a gente vai estar hoje trabalhando, né, nesse bate-papo aqui gostoso, para a gente falar sobre o nosso mercado veterinário. Todo mundo me enxerga bem, escuta bem, vê bem a apresentação? Como é que tá aí para vocês? Ok? Todo mundo ok? Só sinalizem para mim se todo mundo me vê, se todo mundo me escuta bem, para eu poder ter uma referência aí se está todo mundo conseguindo acessar bem aqui a apresentação. Então tá já. Tá? Se alguém tiver alguma dificuldade, se alguém tiver algum problema aí de visualização, se alguém tiver algum problema de escuta, só sinaliza no chat aqui que a gente ajuda, certo? Então, vamos começar o nosso bate-papo, até porque, assim, falar de tendências de gestão no mercado pet é um assunto que exige bastante, né? O mercado, ele vem sofrendo transformações, e as transformações do mercado pet, elas têm sido, de uma certa forma, violentas, né? O empresário hoje do mercado, ele tem um desafio considerável, porque as empresas em geral são pequenas. O gestor da PET hoje ele acumula funções, né? Então, no nosso bate-papo, a gente vai estar entendendo como é que a gente visualiza essas relações e que tendências de gestão a gente tem que começar a pensar, né, para o nosso momento. E para quem está empreendendo no mercado, para quem está pensando em abrir um negócio pet, já poder entrar dentro desse mercado com mais conhecimento de causa, né? E a partir disso poder literalmente, né, aprender para não cometer de repente os mesmos erros que outros empresários já passaram, tá? Então, para a gente poder aqui antes de começar a falar do trabalho em si, vamos conhecer, né, e entender aqui, até porque o nosso evento é uma promoção da AG Sistemas, em parceria com a Bumpet Consultoria. Então, vamos conhecer um pouquinho essas duas empresas, né, e antes da gente entrar no nosso papo mesmo. A AG Sistemas, né, é uma empresa aí que já tem 20 anos de mercado, é uma empresa que tem bastante conceito, né, e bastante know-how na parte de desenvolvimento e implementação de software, né, ela é sediada em Tupã, no interior de São Paulo, e hoje ela está desenvolvendo trazendo todo o seu know-how, toda a sua tecnologia para o mercado veterinário com um software de gestão de clínicas, pet shops e casas agropecuárias e de ração, né? Porque dependendo da região que a gente está aqui no Brasil, a gente chama esse segmento focado mais no agro ou até mesmo no varejo, né? Com uma denominação diferenciada. Então, a AG é uma empresa que tem especialidade nessa parte de sistemas e soluções, e a proposta é ir além, né, de um trabalho de simplesmente entregar uma ferramenta de tecnologia. É realmente ser um parceiro do seu cliente e trabalhar junto com ele para que a tecnologia seja um aliado para essas questões do dia a dia e de gestão, né, potencializando o tempo do administrador. E a Bumpet Consultoria, que é a empresa que eu faço parte, né, é uma empresa de consultoria e capacitação direcionada para o mercado de veterinário. Ela nasceu em 2011, tendo como objetivo ser focada e especializada no mercado de animais de companhia, né? Então, nós não atendemos outro ramo de negócios que não seja o varejo pet. E a ideia é que a gente possa ofertar a consultoria para qualquer ramo, né? Se é uma clínica, se é um pet shop, se é um banho e tosa, não interessa. Ele trabalhando com animais de companhia, a gente oferta o serviço. E ele está estruturado entre recrutamento e seleção, capacitação e consultoria em si, certo?
O meu trabalho hoje dentro da Bumpet é bem focado em pessoas e processos, né? E a gente trata diretamente com essa parte de tendências e de direcionamento estratégico das empresas. Mas a Bumpet, ela vai além desses serviços, né? E depois no final aqui do nosso work eu vou deixar os contatos e vou ficar muito feliz com a visita de vocês lá conhecendo o trabalho, certo? Muito bem, então vamos seguir. Bom, tendências de gestão no mercado pet, né? Como é que a gente começa a falar sobre isso? Primeira pergunta é: o quanto a gente se sente preparado para gerenciar o nosso negócio? Essa pergunta, se ela fosse feita há 10 anos atrás, as pessoas responderiam ela sem dificuldade nenhuma. Todo mundo diria assim: eu estou 100% preparado para esse negócio, tanto que a gente tinha como uma característica a primeira coisa que a pessoa pensava era: vou abrir um pet shop, vou abrir uma clínica veterinária, e ninguém tinha dúvida de que isso seria uma coisa simples, fácil e principalmente altamente lucrativa, né? Hoje, a questão da lucratividade, ela é uma verdade se ela for bem gerenciada, mas a questão de a gente poder dizer que isso é fácil e que isso é simples, a gente já sabe que não é bem assim. Por quê? Porque gerir um negócio no mercado pet não pode mais ser feito como era feito até então, né? O cliente, ele era abundante no mercado e a gente não precisava ter tanta preocupação em entender quais eram as diretrizes. E literalmente, quem tinha um pet era um cliente em potencial. E hoje essa realidade não é mais verdadeira. Então a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é isso: a gente é preparado para fazer essa gestão? O quanto a gente sabe do potencial de gestão frente aos desafios que a gente tem nas nossas empresas, né? Então essa é a primeira pergunta que eu deixo aqui. E aí a questão da sorte, às vezes a gente está lá no Facebook e vai vendo isso, né? Eu gosto muito dessa frase, né? Eu tive sorte, mas só depois que comecei a treinar 10 horas por dia. Ou seja, a sorte, na realidade, é uma oportunidade que apareceu e eu tinha capacidade e competência para aproveitar. Mas o esforço, a dedicação, o preparo para fazer o que eu faço é o que garante o sucesso do meu negócio. Então, gente, entender os pilares de uma estrutura empresarial e aliar isso ao meu perfil de gerenciar pessoas é fundamental para o sucesso de um negócio na atualidade e principalmente no negócio pet. Por quê? Porque nós lidamos com amor. A gente lida numa relação muito passional, principalmente quando a gente fala com clientes, né? A nossa realidade hoje, ela funciona de amor para o ódio numa velocidade absurda. O cliente, ele chega na pet shop e para quem tem estética, né, para quem tem banho e tosa, e aí ele fala: olha, eu quero uma tosa assim, uma tosa assado, e aí a pessoa de repente não consegue entender que necessidade é essa, não consegue traduzir, né, no serviço aquilo que o cliente estava querendo. E aí, na hora que eu entrego esse serviço, aquela relação que começou muito bem, ela vira uma relação de ódio. Então, eu preciso saber gerenciar essas passionalidades e saber conduzir quando eu tenho um cliente que não consegue, que eu não consegui atender, né? Que eu não consegui ofertar para ele o meu melhor serviço. Então, a relação, ela é uma relação de amor e de ódio e que ela pode simplesmente transitar assim numa velocidade de horas, não é nem de dias e nem de semana. E o Facebook mostra isso pra gente todo dia, né? Porque a gente entra no Facebook e é muito comum a gente ver uma clínica veterinária, um pet shop, uma casa agropecuária, uma casa de ração, uma pecuária, enfim, sendo questionada com relação a algum critério do seu atendimento. Então, gente, para a gente poder falar aqui um pouquinho dos pilares, né? Esse aqui são os 6 pilares do empreendedorismo. Então, para a gente entender lá, quando eu olho para um negócio, quando eu tenho uma clínica, um negócio pet, na realidade, isso aqui é uma estrutura que serve para qualquer ramo de negócio, mas aqui a gente está falando especificamente do negócio pet. Então,
eu tenho que pensar o seguinte, eu tenho que entender o meu negócio sobre esses 6 pilares, né? Sobre a aderência que eu tenho do mercado que eu estou atuando, e principalmente testando o que eu quero a curto, médio e longo prazo, e o quanto eu testo esses modelos, o quanto eu vejo se esses modelos têm adesão, para serem viáveis ou não de implementações, né? Hoje é muito comum a pessoa desejar implementar, por exemplo, eu quero fazer hidratações. Então eu simplesmente abro lá na minha agenda hidratações, mas aí eu desconsidero que daqui a pouco eu não tenho público para vender hidratação. Eu posso ter um público para vender, por exemplo, uma escovação mágica, mas eu não tenho público para hidratação. Mas aí eu forço toda uma cadeia de venda para hidratação, porque alguém em algum lugar falou que hidratação é o que é o foco. Mas aí eu desconsidero quem eu sou, eu desconsidero o perfil do meu cliente, eu desconsidero o meu potencial, né? Então, a aderência eu consegui entender aonde eu estou inserido. Desculpa, gente, peguei uma poeirinha aqui. Voltei. A aderência é eu entender aonde eu estou inserido e como que eu vou direcionar esse meu trabalho. Depois, a questão dos recursos. Quando eu falo de recurso, eu não estou falando só do recurso financeiro, eu estou falando também do meu recurso de estrutura física, eu estou falando do meu recurso de pessoas, eu estou falando dos meus recursos de capacitação, o quanto eu sei realmente, por exemplo, marketing digital. Né? Hoje todo mundo vai lá para o Facebook e faz post e coloca anúncios, né? E, no entanto, eu estou preparado para trabalhar esses anúncios ou eu só estou largando informações lá de qualquer jeito? Então, isso são pilares de recurso. E aí, dentro dessa estrutura toda, eu vou fazendo uma análise do quanto eu sei e do quanto eu preciso melhorar sobre o ponto de vista dos pilares do empreendedorismo, para eu poder chegar até onde? O meu perfil empreendedor. Né? Então, assim, eu estou aderido com esse negócio, eu estou realmente inspirando e mobilizando pessoas para eu poder concretizar as minhas ideias. Então, esse aqui é o primeiro aspecto, quando a gente fala de tendências de mercado, que hoje a grande maioria do empresário não para pensar sobre, né? Por quê? Porque muitas vezes eu estabeleci o meu negócio, o pet, num momento em que essas questões não eram importantes. Mas hoje o que a gente vê? A gente vê uma concorrência que aumenta e a gente vê um cliente que não entra mais tanto dentro da loja. A gente vê um banho semanal que se transforma num banho quinzenal. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta aqui dos pilares. Pode colocar aqui no bate-papo, tem alguém, pessoal que chegou agora. O bate-papo fica disponível, tá, pessoal? Para qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês queiram fazer enquanto eu estou trazendo as informações aqui. Se alguém tiver dificuldade de como acessar, sinaliza aí, pode abrir microfone que a gente ajuda. A tela é bem intuitiva, mas a gente dá um apoio, tá? Sem problema. Senão eu vou ir seguindo. Bom, então, entendido isso, essa aqui é a primeira informação que eu tenho que olhar do meu negócio e pensar aonde que eu tô e para onde que eu preciso direcionar. Então, eu vou pegar a minha estrutura e vou avaliar ela partindo desse princípio. Porque daí eu vou começar a saber onde é que eu estou indo muito bem e onde é que eu preciso melhorar. Aonde é que as minhas potencialidades estão concentradas, para que eu não esqueça elas, que eu continue investindo nelas. E eu também saber onde é que os meus pontos fracos estão morando, né? E para que eu possa trabalhar e que eu possa continuar aperfeiçoando e a partir daquele momento transformar aquilo que é deficitário numa experiência
numa experiência não, desculpa, num ponto forte e assim sucessivamente. Mas então eu passo, a partir desse momento, ter que enxergar o meu negócio a partir de objetivos. Bom, seguindo aqui, né? Como é que a gente vai fazer, então, essa avaliação? A primeira coisa que a gente tem que olhar hoje para dentro de uma empresa é saber o que a gente faz, por que a gente faz e quais são os valores que a gente tem que respeitar. Né? Então, qual é a nossa missão, qual é a nossa visão e quais são os nossos valores? Durante muito tempo, missão, visão e valores eram 3 coisas, 3 informações que as empresas só se preocupavam quando elas iam fazer um site. Por quê? Porque o pessoal de desenvolvimento de sistema falava assim, olha, tu tem que ter uma página institucional e lá na página institucional tu precisa falar para as pessoas o que é a tua missão, visão e valores. E aí a pessoa ia lá e botava missão, visão e valores. Mas quantas pessoas de verdade aplicam isso no seu dia a dia da empresa? Né? E a missão, visão e valores, elas não são palavras bonitas para a gente botar num quadro, ou botar num site, ou escrever no Face, na página da empresa. Elas têm que ser praticadas e todo o esforço que a gente faz hoje dentro de uma empresa, ele tem que responder a essas 3 verdades. Então, essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. Depois, o objetivo quantitativo do que eu quero, que tem que ser expresso em faturamento ou em números de atendimento. E eu tenho que aprender a trabalhar com o que eu projeto, com o que eu realizo. Porque não adianta eu só fazer um projetado se eu não fizer o acompanhamento do que eu estou realizando, né? E quando a gente falar de pessoas, a gente lembrar que eu tenho que definir quem são as pessoas que têm perfil para trabalhar comigo e quem são as pessoas que não devem trabalhar comigo. Né? Em recursos humanos, a gente costuma dizer que tem uma máxima, né? Que as pessoas são contratadas pela sua capacidade técnica e são demitidas pelo seu comportamento. Então, eu sou contratado pela minha competência e demitido pelo meu comportamento. Mas, quando eu faço uma demissão, a responsabilidade é de ambas as partes. E da empresa também. Porque o meu processo de recrutamento, ele tem que ser muito bem feito. E aqui, ó, é a primeira etapa fundamental que a gente negligencia quando a gente abre um negócio, porque a gente muitas vezes vai lá, se preocupa muito com a estrutura estética, a loja tem que ser bonita, e aí não se preocupa com a base dessa loja. E hoje, na minha relação, o que eu quero? Eu quero uma relação de verdade. E a nossa relação com o cliente pet é uma relação de sentimento, e eu não consigo entregar um sentimento se ele não estiver relacionado com uma verdade. Mas se a minha empresa diz que a missão dela é excelência de atendimento, mas ela não se preocupa em saber se o cliente ficou satisfeito, ela não entrega essa missão. E o cliente vai saber disso. E é por isso que a gente aumenta as reclamações e é por isso que a gente acaba tendo tanta dificuldade de gerenciar conflito. Por quê? Porque a gente fala e bota externamente uma propaganda que a gente não entrega, né? O objetivo quantitativo é um outro problema, porque assim, nós vamos lá e fizemos uma promoção de ração, né? Mas quanto a gente queria vender de ração? Muitas vezes a gente não sabe, a gente nem faz essa conta. Às vezes quem faz essa conta é o fornecedor pra gente, porque ele vendeu pra gente 10 sacos, a gente tem um boleto para pagar e a conta é bem simples, eu preciso pagar o boleto. Só que assim, eu precisava comprar 10 sacos, né? E então é projetado versus realizados. Então, por isso que eu coloquei essa lâmina aqui dos primeiros passos, porque muitas vezes a gente escuta, né, os direcionamentos, passa por um work, enfim, e a gente absorve muita informação, e hoje a informação é uma coisa que está muito disponível, mas muitas vezes a gente não sabe por onde que a gente começa. Então, a ideia aqui, e a própria estrutura da AG é uma estrutura de parceria, e uma parceria, ela vai te ajudar por onde que tu começa a caminhar. Então, assim, aqui é os primeiros passos. Então, aqui é quase que um tema de casa. Por onde é que eu começo lá dentro da minha empresa amanhã, por exemplo? Então, por onde é que eu começo? Se eu tenho missão e valores, eu vou começar por aí, eu vou revisar. Se eu não tenho, eu vou fazer. E aí, como é que a gente faz, né? Então, aqui tá, ó, a missão. O que é uma missão? Ela vai estabelecer o que a gente faz, por que a gente faz, ela nos orienta. Então, eu tenho que definir ali, ó, por que eu existo, o que eu tô fazendo e por que eu tô fazendo, certo? Então, essa é a primeira coisa que eu tô constituindo. E quando vocês lerem lá a missão de vocês, vocês têm que ver se essa missão tá atendendo essa verdade aí, tá? Tudo bem? Até aqui, pessoal acompanhando bem? Tranquilo? Eu vou partir do princípio que se ninguém se manifestou aqui no bate-papo, tá tudo certo. Visão.
né? A visão, ela vai nos estabelecer onde é que a gente quer chegar e o que a gente quer ser. E a visão, gente, hoje, ela muda, né? Porque o meu objetivo, ele vai se adaptando, a gente tem realidades que vão se adaptando. Por exemplo, o nosso mercado até um tempo atrás, ele não tinha a realidade do e-commerce, né? Tão forte como ela tem hoje. Hoje a gente fala aí que 42% do nosso mercado vai crescer em e-commerce. Então, vocês parem para pensar sobre isso e parem para pensar o que isso representa em termos de concorrência. O que representa em relação ao que a gente está fazendo. Então, vocês imaginem que hoje o nosso concorrente, ele não é mais a pessoa que mora, que tem a pet shop aqui na cidade, que tem a pet shop no bairro. O nosso concorrente hoje é qualquer empresa que ofertar para o cliente uma experiência melhor que a experiência que vocês ofertam. Então, por exemplo, se na cidade aí tem eu tenho uma estética, né? Eu tenho uma pet shop lá que tem estética. E na minha cidade tem um salão de beleza humano, né? Que tem um atendimento excepcional. O cliente vai comparar de vocês com o salão. Porque a experiência de compra dele lá no salão é muito boa. Então, quando ele entrar na pet shop, ele quer aquela mesma experiência de compra. Então, o nosso concorrente hoje, ele não é mais só a empresa que oferta a mesma coisa que a gente oferta. Essa concorrência existe? Claro que existe. Mas, hoje a gente concorre com experiências. As pessoas querem experimentar, né? E a nossa reação lá no Facebook, não é isso? Quando a gente lê um material e a gente gosta, o que a gente faz? A gente compartilha. Por que a gente compartilha? Porque a gente experimentou uma coisa que fez sentido pra gente. Então, quando eu experimento uma coisa que eu gosto, quando me faz sentido, me faz bem, eu quero dividir isso com o mundo. Agora, o contrário também é verdadeiro, né? Se eu me vejo naquela situação e se ela se encaixa para mim, eu também, né, boto a boca no trombone. Então, a visão, ela pode e vai e deve ser revisada de tempo em tempo, não só para eu saber se ela continua atual, mas também para eu saber se eu estou chegando lá. E eu recomendo sempre que na visão vocês estabeleçam, inclusive, prazos e focos. Eu quero ser uma empresa referência na minha cidade, eu quero ser uma empresa referência no meu estado, enfim, quero ser uma empresa referência no meu país, né? Que vocês sejam bem específicos e se direcionem. Mas que não coloquem isso num quadro, que vocês trabalhem isso com a equipe toda, tá? Porque esse é o norte do negócio de vocês. E tão importante quanto os valores da empresa, né? Eu saber o que é prioritário para mim, né? É a ética ou é entregar o que o cliente quer? É uma pergunta bem interessante essa. É a rentabilidade? E aí? Eu sou disponível para não ser tão ético e ser rentável? Aí as pessoas falam, às vezes me perguntam assim, tá, mas isso eu não posso falar. Não, eu posso falar. Porque eu tenho que ser verdadeiro. E eu tenho que ser honesto e claro, porque não adianta eu escrever que a ética está acima de todas as coisas se as minhas atitudes não vão ser éticas. Então eu não escrevo. Se eu não vou conseguir integrar isso no todo, se eu não vou conseguir viver essa verdade, eu não vou entregar ela. Então não adianta eu colocar lá, né? É que nem um quadro que eu li uma vez que falava assim, né? Nos valores da empresa dizia assim, bom humor. E tu entrava na empresa e ninguém te dava bom dia. Então pensem, como é que eu posso dizer que bom humor é um valor se a premissa básica do que a gente pode considerar um bom humor é as pessoas pelo menos se cumprimentarem, e ninguém se cumprimentava. E eu não estou falando do atendimento ao cliente, eu não estou falando de dar bom dia, boa tarde para o cliente, né? Até não sei se vocês têm conhecimento disso, teve uma pesquisa, eu até compartilhei no Face, o Brasil é um dos piores no ranking mundial de atendimento ao cliente. Né? E muitas vezes a gente acha que a gente arrasa nessa parte, né? Mas assim, o bom humor não pode ser um valor que a minha empresa preza se nenhuma das pessoas que trabalham aqui só tem a capacidade de se cumprimentarem. E aí, gente, quando eu tenho missão, visão e valores estabelecido, a primeira coisa, antes de eu botar no site, antes de eu botar no Face, antes de eu botar no quadro da parede, é eu pegar toda a minha equipe e falar isso para a minha equipe. E usar isso, inclusive, como um critério de recrutamento e seleção. Por quê?
quem faz missão, visão e valores é o gestor, que tem que acreditar nisso, que tem que mostrar, que tem que ser um exemplo vivo disso, e a partir dele, toda a sua equipe. E aí a gente vai poder ter uma entrega de verdade. E quando a gente fala novas tendências para o setor, para o mercado veterinário, vocês podem ler embaixo, entrega de verdade ao cliente. As pessoas querem relações verdadeiras, certo? E então, missão, visão e valores, tema de casa para todo mundo que está aí assistindo. Depois, projetado e realizado. Números, tá? Acompanhamento de números. E aqui, a proposta da ferramenta de tecnologia dentro da empresa. Hoje não tem mais como trabalhar com caderno, com papel, com anotações perdidas. A gente precisa de informações integradas. Um sistema de tecnologia dentro de uma empresa não é mais um artigo de luxo ou uma coisa que pode ser adiada ou deixada para um segundo plano. Ela é um item obrigatório, indispensável e eu diria de uso obrigatório. Porque é espantoso a quantidade de empresas que têm softwares e que não usam nem 5% da capacidade desses softwares. Então, assim, ter um software de gestão dentro da empresa é obrigatório. Para quê? Para mim poder entender como é que é o comportamento dos meus clientes, para eu acompanhar os meus números, para eu projetar e fazer o acompanhamento do que eu estou buscando com o que eu estou conseguindo realizar. E assim, não pensem coisas muito grandes para vocês começarem esse exercício. Muitas vezes as pessoas se dispõem a exercícios muito complexos e acabam desistindo. E aí, às vezes, as pessoas querem coisas muito perfeitas para começar a fazer. E é onde a gente normalmente se perde. E a gente tem sempre que pensar, se eu não tenho controle nenhum, o primeiro controle já é 100% de resultado. Então, se eu não estou fazendo nenhum controle, se eu não estou trabalhando projetado nem realizado, comecem com coisas simples. Né? Então, por exemplo, nós estamos em março, né? Hoje dia 7. Então, se comprometam com pequenas ações, para vocês exercitarem e entenderem como faz diferença quando a gente trabalha com propósito. Então, assim, se vocês têm clínica, ou se vocês têm loja, ou se vocês trabalham com estética, se comprometam em achar uma atividade que vocês vão definir uma meta. E dessa meta vocês vão trabalhar projetado e realizado. Por exemplo, olha ali. Vender 10 banhos com hidratação em uma semana, tá? Que isso é uma outra coisa muito importante. Eu tenho que estabelecer prazo, tá? Não existe assim, eu quero vender 10 banhos. Não existe isso, tá? Vocês não vão vender 10 banhos. Se vocês não definirem quanto tempo vocês querem fazer isso, vocês não vão chegar no resultado que vocês querem. Então, tem que ser mais ou menos que nem eu estou colocando aí para vocês. É o prazo, a quantidade, o prazo e, principalmente, né, por que vocês querem alcançar e qual é a consequência de não chegar lá. E os objetivos, eles não podem ser também sem um propósito definido, eles não podem ficar de difícil acompanhamento, porque senão vocês não conseguem fazer o realizado e o projetado, né? Então, assim, tem que ser coisas bem, bem focadas. Se for em faturamento, é em número, é faturamento mesmo, e aí a importância do software, porque vocês imaginam vocês terem que acompanhar num caderno ou num papel movimento a movimento do estabelecimento de vocês, né? Então, o software entrega esse controle para vocês. E principalmente porque vocês começam a ter dados históricos. E o dado histórico ele é muito importante para vocês conseguirem enxergar se a empresa de vocês está crescendo, gente. Tá? Hoje, eu não consigo, muitas vezes, visualizar o crescimento ou até fazer uma projeção de crescimento, porque muitas vezes eu não tenho informação nenhuma para trás. Né? E, por exemplo, as empresas vendem X e aí elas projetam só X mais 1, só que tu tem que lembrar que nesse meio tempo tu pode ter aumentado de valor e aquele crescimento que tu acha que tu tá vendo, ele é um crescimento totalmente ilusório, porque tu não cresceu aquilo. Né? Controlar a quantidade de clientes também. Então, assim, essa parte de números, ela é fundamental para vocês poderem ter norte para o negócio de vocês. Então, falando de tendências de novo,
eu preciso acompanhar o meu negócio. Aí você vai falar assim, mas isso não é novidade. Isso aí, desde que, sei lá, desde que eu tenho a minha pet shop, alguém já falou para mim que eu tenho que acompanhar. Sim, qual é que é a novidade? É que se hoje tu não acompanhar, tu não vai durar no mercado. Tu não vai conseguir entender o que está acontecendo com o teu negócio. E quando tu conseguir visualizar o que está acontecendo com o teu negócio, a onda já passou por cima de ti e o teu barquinho já naufragou. A gente tem aí as grandes redes vindo para dentro das cidades, né? Nós temos o mercado em acomodação, a gente tem o e-commerce, que faz parte do dia a dia, e se eu não olhar o meu número, eu daqui a pouco estou vendendo um produto que eu não deveria nem ter dentro da minha loja, porque ele não é mais viável de ser vendido, né? E produtos que eu deveria ter, eu não tenho. Às vezes eu tenho lá uma prateleira cheia de produtos de gato e eu tenho 3 clientes de gato. E eu não tenho nenhum produto de hamster e eu tenho vários clientes com hamster. Então, olhar essa dinâmica hoje, ela não é mais uma questão de, eu vou fazer, ela é fundamental para que vocês possam poder realmente fazer a gestão do negócio de vocês. E o colaborador, porque esse é o único diferencial que qualquer empresa vai ter daqui para frente. Porque assim, os produtos do mercado pet, todo mundo que tiver condições de comprar e pagar a conta vai ter. Né? Então, uma Royal Canin, um Frontline, um Simparic, uma coleira Seresto, uma vacina polivalente, ética ou não ética, não interessa, qualquer um vai poder comprar. Né? Vai estar lá legalmente constituído, vai ter seu NPJ, vai ser atendido por um fornecedor, vai negociar condições de pagamento, vai comprar. A única coisa que vai diferenciar e que vai fazer o cliente optar pelo lugar A e não pelo lugar B vai ser as pessoas que vão ofertar o atendimento. E isso vai exigir de cada uma das empresas alinhar os perfis e saber muito claro o propósito daquele local. Certo? E aí, convido vocês para tomar uma xícara de chá. Né? O que acontece? Cada uma das atividades que vocês têm hoje, vocês vão ter que listá-las, né? E dividir entre conhecimento, habilidade e atitude, que é o que a gente chama de gestão por competências, né? Gestão de pessoas por competências. Então, eu vou estabelecer o que eu quero de um atendente, por exemplo, né? Então, antes de eu fazer a contratação de um atendente, eu vou lá pensar que conhecimentos esse atendente tem que ter, né? O que ele tem que saber, né? Que grau de estudo ele tem que ter? Ele tem que ter ensino médio completo ou ele pode estar concluindo? Ele tem que ter graduação? Tem que ser graduação em alguma área específica? Ou não, né? Ele tem que ter conhecimento de informática, dentro da informática, quais conhecimentos, ele tem que saber falar algum idioma, enfim. Nas habilidades, né? Ele tem que saber fazer. O que ele tem que ter de habilidades, né? Que é a aplicação prática. Ele tem que ser exímio, por exemplo, ele tem que ter conhecimento sobre técnicas de banho, porque ele vai ser um recepcionista de estética. Então, para poder conversar com o meu cliente sobre a estética, ele precisa ter conhecimento de como se faz um banho, né? E as atitudes. Que perfil eu espero desse profissional? Eu quero que ele seja proativo, eu quero que ele seja organizado, eu quero que ele seja comunicativo, eu quero que ele seja responsável. O que eu quero desse profissional? E aí, por exemplo, cada uma dessas características que eu estou estabelecendo como base para esse perfil, eu vou usar no meu recrutamento e seleção. Eu vou definir para que eu possa, na hora de fazer a triagem desse candidato, saber se ele pode ou não preencher essa vaga. E aí, claro, muitas vezes, dependendo do tamanho da loja, né, o que eu sempre oriento os clientes aqui da consultoria? Vai fazendo cargo a cargo, vai fazendo para cada nova contratação, até que vai chegar um momento que tu vai ter da equipe toda. Se as equipes são menores, é mais simples de fazer, mas não contrata mais porque tu ficou desesperado e tu precisa preencher de qualquer jeito.
Eu sou muito questionada em relação a isso, porque normalmente as pessoas simplesmente abandonam seus postos de trabalho, né? Eu sei que a realidade no mercado pet, infelizmente, muitas vezes é assim, a pessoa simplesmente resolve que ela não quer mais trabalhar e ela vai embora. E o empresário, né, o gestor, muitas vezes, ele acorda com um veterinário e quando ele encerra a atividade dele, ele não tem mais. Às vezes ele abre a estética com o tosador e quando ele encerra a estética, ele não tem mais. Então, a gente sabe que, às vezes, alguns processos são dificultosos para que tu fique sem o profissional. Só que ainda assim, gente, muitas vezes vale a pena ficar sem, do que tu colocar para dentro do teu negócio uma pessoa que não preenche os pré-requisitos para aquela vaga. Ela é muito mais danosa para a estrutura e ela vai te construir muito mais prejuízo no atendimento do teu cliente ou até desestruturando os teus outros colaboradores. E tu correu o risco de ficar ali mais uma semana, às vezes, ou 2, 3, 4 dias, até tu conseguir o perfil certo, às vezes vale pagar esse preço, do que uma má contratação. E muitas vezes a gente contrata muito rápido, contrata errado e demora muito tempo para fazer a demissão desse profissional. E o que nos dá uma boa base para a gente poder ter um critério é justamente a gente saber qual é o perfil que a gente quer. Porque quando eu tenho em mente qual é o perfil desse colaborador, eu fico menos tentado a contratar errado. Porque daí até na condução da entrevista, eu vou saber exatamente o que eu preciso perguntar, eu vou saber exatamente o que eu preciso testar, né? Porque às vezes a pessoa, na entrevista, ela fala qualquer coisa, e eu preciso saber se aquilo que ela está me falando é verdadeiro. E aí eu tenho mais chance de ter sucesso e mais chances de contratar um profissional que vai permanecer na minha empresa e, inclusive, com possibilidades de crescimento, né? E vai me entregar aquilo que eu estou precisando, tá? Então, desenhar o chá da vaga é fundamental. E a gente brinca, né, que é o chá mesmo. E aí eu coloquei aqui, ó, uma ficha de colaborador, para vocês terem uma ideia, mais ou menos, com algumas informações que a gente normalmente coloca quando a gente faz uma ficha, né? Então, ali a gente bota a função que vai exercer, bota sistema de contratação, jornada de trabalho, hierarquia, remuneração, né? Os benefícios que a gente está ofertando para aquela vaga, critérios de promoção, critérios de demissão, que isso é uma outra coisa bem importante a gente definir, né? A experiência mínima. E quando a gente define o chá, né, que é os conhecimentos, habilidades e atitudes, é sempre importante a gente colocar o que é imprescindível, ou seja, se a pessoa não tiver um não contrato, e o que é desejável, que é o bônus, né, que é aquilo que se ela trouxer no pacote dela, eu fico mais feliz, certo? Então, a gente ter uma política de gestão de pessoas é fundamental. E aí, assim, ó, não caiam na armadilha de achar que se a empresa é pequena, ela não precisa fazer isso. Porque eu vou dizer para vocês, se vocês tiverem um funcionário, vocês precisam ter o chá. Porque vocês têm que pensar que a gente começa um negócio pequeno, mas a gente não começa um negócio para ele ser pequeno. A gente começa um negócio, ele tem que ter o tamanho certo, né, para que ele não seja sobrecarregado e ele tenha chance de crescimento. Mas ele não pode começar com a ideia de que ele vai ser pequeno o resto da vida. Ele tem que ser pequeno e crescer. E quando eu vou crescer, eu vou ter outras pessoas, então eu tenho que estar preparado para este crescimento. Então, ainda que eu só tenha um colaborador, ainda que eu tenha 2 colaboradores, não interessa o número de colaboradores. Se eu tiver 50, eu tenho que agir da mesma forma. E aí vocês vão ter bastante sucesso no processo de gestão das pessoas que vão trabalhar com vocês, tá? E isso serve para os funcionários CLT e para os funcionários terceirizados, que a gente tem agora esse advento no mercado pet, né? A gente pode fazer a terceirização da atividade fim. E para os funcionários que porventura estão relacionados aí em algum sistema misto. Não interessa. A sistemática jurídica que vocês estabelecem, né? Ou não jurídica, enfim, não interessa a sistemática de relacionamento. Se ele desenvolve uma atividade de trabalho para vocês, vocês precisam definir qual é o perfil que ele tem que ter. E esse perfil tem que estar alinhado com a entrega que vocês vão fazer para o cliente. E a gente costuma dizer que o mercado pet mudou, né? E o que é isso? Não sei se vocês já ouviram falar do mundo VUCA, né? Que é uma terminologia agora que tem se falado bastante.
E assim, eu falo isso e o pessoal diz assim, o mundo VUCA no mercado pet, ele tá virado em MUVUCA, né? E é mais ou menos isso, né? Então a gente fala que o mercado agora ele tá volátil, incerto, complexo e ambíguo. E é mais ou menos isso, né? A gente sabe que hoje aquilo que era não é mais. Aquilo que começou de um jeito já não se estrutura mais. A gente sabe que o cliente que queria a tosa X, amanhã ele quer a tosa Y. A gente sabe que aquele cliente que comprava a ração X, amanhã ele compra a ração Y. Então a gente está num mercado que não tem mais um histórico, né? E a gente tem hoje um cliente que busca uma nova proposta de relacionamento e perfis de clientes distintos, e eu tenho que saber para quem que o meu negócio trabalha, né? Então, quando a gente fala das tendências do mercado, eu tenho que saber quais são as tendências do meu negócio. Que ramo, para onde eu estou pendendo, qual é o perfil de cliente que eu estou direcionado. Porque eu não posso mais partir do princípio que se a pessoa tem um pet, ele é meu cliente. Não é mais assim. Então eu preciso começar a ter os direcionamentos para que eu realmente possa entregar uma proposta de relacionamento que vai ter aderência para esse cliente. Por quê? Porque hoje o poder de mão ele está mutável e hoje quem determina o poder de compra é o consumidor. E a vingança dele é não consumir mais no teu estabelecimento. E aí, gente, a gente tem hoje a necessidade das pessoas acima da necessidade do negócio. Então, aquela máxima que se falava, o cliente sempre tem razão, ela não é no conceito que muitas vezes as pessoas entendem que é deturpado, porque não quero dizer que tu não vai ter regras no teu estabelecimento, não quero dizer que tu não vai, que tu vai fazer qualquer coisa, que tu vai burlar teus valores para atender esse cliente. Mas quando a gente fala que o cliente sempre tem razão, é no sentido de que o cliente certo, ele tem razão. Se ele foi bem orientado, se ele foi bem estabelecido, se ele está bem direcionado, ele tem razão no sentido de que a necessidade dele que tem que ser atendida. E para isso, eu preciso saber quem é o meu cliente. E eu não posso mais considerar todos os clientes meus, porque eles não são. Se o meu negócio ele tem um foco direcionado para um cliente A, não adianta, eu não vou conseguir atender o cliente D, porque ele vai ter um perfil que não é o perfil que a minha estrutura tem a capacidade de atender. E eu preciso reconhecer isso, porque a gente precisa, em alguns momentos, aprender a exercitar a palavra não. Em alguns momentos, eu preciso dizer, olha, infelizmente, neste momento, eu não vou poder fazer esse trabalho. Porque muitos dos erros que a gente tem hoje é por falta de não e de regras que não foram bem estabelecidos e que depois vão virar os posts do Facebook ou as ações judiciais que só aumentam, né? O compartilhamento de informações, né? Então, eu sempre digo, não adianta vocês exigirem ou esperarem que uma equipe vai entregar um número para vocês se elas não souberem exatamente por que elas têm que alcançar esse número. Então, o compartilhamento de objetivos, né, de crescimento da empresa tem que ser compartilhado com a equipe. O formato de compartilhamento depende da maturidade da equipe, mas tem que ser compartilhado, porque as pessoas não podem simplesmente chegar na empresa e dizer, vocês têm que vender, ponto. Porque vocês têm que vender, pode ser 1, pode ser 10, pode ser 1000. O que é esse vender, né? E aí, ó, eu costumo dizer, ninguém leva ninguém onde nunca foi. Então, eu preciso dar o exemplo, eu preciso ser o ponto de apoio, né? Eu preciso estar na linha de frente no sentido de que eu sou um exemplo para minha equipe. Eu tenho uma pessoa de exemplo para direcionar os trabalhos, é uma reflexão que a gente tem que fazer. Porque às vezes eu tenho muito conflito com o cliente, mas aí eu paro e faço uma reflexão e penso assim, pô, mas nem eu gosto de falar com o cliente, nem eu gosto de atender esse cliente. Daí eu posso reclamar então que a minha equipe não atende bem o meu cliente, quando na realidade a minha fala e o meu discurso é de não atender bem esse cliente? Então é bem isso. Eu não vou conseguir construir uma excelente equipe de atendimento se eu odeio atender clientes. Então, hoje, o que eu tenho como exemplo, a minha postura de exemplo, ela é fundamental e mais importante do que aquilo que eu estou falando. Então, por isso que registrem bem essa questão. Ninguém vai aonde nunca foi. Ninguém vai levar ninguém aonde nunca foi, né?
Então, o diálogo com a equipe, ela funciona mais ou menos na regrinha aí das redes sociais, né? Eu vou fazer o compartilhamento, esse compartilhamento tem que ter engajamento, tem que construir relevância, né? E construir o relacionamento para justamente a partir dele gerar minha prova social. O que é uma prova social? Hoje a gente compra por indicação, né? Se eu tenho várias pessoas falando bem de um produto, eu compro. E se eu tiver várias pessoas falando mal de um produto, eu não compro. Ainda que aquele produto tenha todos os testes, ainda que ele tenha todos os selos de garantia, ainda que ele tenha chancelas de N estabelecimentos, eu não compro. Por quê? Porque a prova social dele não é boa. Então, a linguagem hoje que se fala é uma linguagem que a gente está vendo ali no dia a dia da rede social. Então, eu tenho que, tá o like lá, e é esse mesmo diálogo que eu vou ter com a minha equipe. Por quê? Porque a minha equipe, uma vez motivada e se sentindo pertencente ao meu estabelecimento, ela vai fazer isso com o meu cliente. E aí a gente vai fechar um ciclo que vai nos levar aonde a gente está buscando, né? Então, eu coloquei aqui para vocês, aqui um pouquinho que a apresentação aqui voltou. Deixa eu só voltar ali na apresentação, por alguma razão ela saiu aqui. Deu, voltei aqui para a apresentação. Então, ali, o resultado só se alcança com o comprometimento. O comprometimento só se alcança quando a gente está envolvido, ou seja, eu só faço parte, né? O pertencimento. Ele só vai ser alcançado através do diálogo. E a confiança e estabelecimento comum vai nos levar para os objetivos. Então, o excelente diálogo com a equipe de colaboradores, gente, ele é imprescindível para que a gente faça essa construção. Aí vocês devem estar pensando, tá, mas e aí como é que a gente chega lá? Primeira coisa, reuniões periódicas e constantes com a equipe, tá? Não adianta eu fazer a primeira reunião semana que vem e depois nunca mais me reunir, ou então só me reunir com as equipes quando a gente tem problemas para discutir, tá? A reunião ela acontece sempre, de preferência com um calendário já publicado com bastante antecedência, e ela acontece independente de qualquer situação, tá? Com pauta definida, com tempo de duração definido, com objetivo claro. E outra coisa, com registro, tá? Para que as pessoas possam consultar e aquilo que ficou combinado tá lá, disponível para que todo mundo saiba, né? O que é importante? Definir sempre um mediador para essa reunião. Alguma pessoa que vai ficar numa conduta mais neutra para que ela regule, para que uma pessoa não ofenda a outra, para que todas as ideias sejam faladas, porque às vezes a pessoa, principalmente se o assunto da reunião é meio polêmico, a tendência é aquela pessoa que é mais autoritária, né? Ela se impõe mais, e aquela pessoa que tem um temperamento mais defensivo, ela se esconde. Então é importante construir um mediador para que ele consiga fazer essa regulação da reunião e que todo mundo tenha a oportunidade de falar. Então sempre as reuniões, né, ter esse mediador. E uma pessoa que vai fazer lá a redação, né? Mas a reunião ser um espaço neutro, onde todas as pessoas têm voz, onde todas as opiniões são escutadas, e até destaquei ali para vocês, escuta empática e feedback. Inclusive esses dois tópicos, né? Talvez aí até o pessoal da AG no futuro traga isso como um work, né, para a gente falar. Hoje a gente trabalha muito na gestão de pessoas, porque o sucesso de uma boa equipe vai ser a capacidade delas escutarem e de se comunicar. Na essência de todo o processo, a nossa principal dificuldade hoje é isso. Então, essa é uma dinâmica e eu trago ela como uma tendência e uma tendência obrigatória. Desenvolver as equipes para fala, para comunicação e para escutar. 99% dos problemas que a gente tem com os clientes, que a gente tem que resolver e que muitas vezes se transformam em problemas graves, eles tinham como ser parados lá no início do atendimento se o atendente tivesse escutado o que o cliente estava falando. E isso eu digo para vocês, assim, por experiência própria, por acompanhar as soluções dos conflitos dentro das empresas, e entender que o principal processo deficitário e que começa todo o conflito é a dificuldade que as pessoas estão tendo hoje de ouvir. Porque a pessoa não escuta. Ela está no celular, ela está no telefone,
só um pouquinho e tá fazendo outra coisa, ou elas se falam se encontrando numa escada, e isso faz com que o entendimento daquilo que deveria ser feito seja perdido, e aí, a partir daí, a gente tem toda uma consequência que muitas vezes acaba em desastre mesmo e relações com clientes que são rompidas, né? E mensurar resultado, né? Então, todos os caminhos estão errados quando você não sabe onde quer chegar. E aí, de novo, a ferramenta tecnológica é fundamental, né? Para a gente trazer o dado histórico, para a gente conseguir entender para onde é que a gente vai e construir o nosso planejamento estratégico. Só a ferramenta tecnológica hoje, né, que vai entregar isso aí para vocês. E aí eu trouxe aqui uma dica, que são as metas SMARTs, porque assim, ó, não adianta vocês pensarem uma meta se ela não for específica de mensuração, que vocês possam medir, né? Alcançável, não adianta, se tu tá vendendo 10, não adianta tu botar uma meta que tu vai vender 1.000, né? Porque tu tem que fazer a venda na escala. Relevante, tu só vai te fazer, só vai te movimentar e engajar as pessoas em cima de um propósito que tem relevância, que faz sentido, e definir um prazo para acontecer. Se vocês ficarem assim, não, eu vou esse ano, eu vou me focar em fazer isso. Vocês podem ter certeza que vai chegar no final do ano e provavelmente para o ano que vem vocês vão estabelecer a mesma meta. Então, assim, quando que eu vou fazer? Ah, é até março. Então tá, até o final de março eu tenho que estar com isso aqui desenvolvido, né? E os analfabetos do século XXI, né, não são aqueles que não sabem ler nem escrever, e sim aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. A gente entender que a estrutura hoje, ela é feita exatamente para isso. Aquilo que eu sei hoje pode ser que amanhã não sirva mais, pode ser que amanhã não seja assim, é aquele conceito lá do mundo VUCA, né? Então eu tenho que ter essa capacidade de nunca achar que eu cheguei no meu máximo, de nunca achar que agora eu sei tudo. É eu entender que eu vou ter que estar sempre revendo literalmente os meus conceitos, né? Ou estar sempre pensando sobre as coisas que eu estou fazendo. É avaliando o trabalho, repensando a forma como ele está sendo feito, para que a gente possa ter sempre o melhor. E quando a gente fala da tendência, por que eu trago isso como uma tendência? Porque a gente não é acostumado a falar sobre isso. A nossa crença limitante do nosso mercado é time que está ganhando não se mexe. E hoje eu não posso mais pensar assim. Né? Se eu tenho lá um protocolo de atendimento do meu cliente, eu tenho que estar sempre revisando ele para saber se ele continua sendo atual. Então, não fiquem estáticos no processo, né? Entendam assim, o que o cliente sente, qual é a dor dele, né? Por que ele veio até vocês? Por que ele está lá? Por que ele está pedindo esse trabalho? Né? E aí vocês respondam, por que esse produto que vocês têm para ofertar, né, ou um serviço, vai atender essa necessidade? Se vocês conseguem entender a dor dele e sabem como é que esse produto e esse serviço atende essa necessidade, vocês com certeza vão conseguir sucesso na venda. E esse sucesso só chega através do conhecimento. E o conhecimento vai ser formado através de evolução constante e através de acompanhamento de informações. Né? E a proposta da G, nesses works, né, a gente está tendo aí a grata o convite, né, de estar participando desse primeiro Work Online, mas com certeza ao longo de 2018 a AG vai estar trazendo vários profissionais para estar falando, é justamente na abundância de ofertar conhecimento para que a gente possa acertar o alvo, porque eu preciso saber o que eu faço, para quem eu faço, por que eu estou fazendo e entender que isso é cliente a cliente. Porque as pessoas hoje entram nos estabelecimentos porque elas têm um problema. E eu tenho que estar preparado para atender e identificar esse problema e atender esse problema. Mas antes disso, eu tenho que saber identificar e depois eu tenho que saber se eu tenho condições de atender. E às vezes eu não tenho. E aí é onde tem o problema, porque aí o que vai acontecer? Eu vou tentar atender de um jeito, eu não tenho condições de atender, e aí eu acabo não conseguindo gerenciar isso aí, certo? Bom, perguntas. Não sei se o pessoal quer fazer alguma pergunta. Né? O conceito hoje é a gente entender esse link, né? Entender que o nosso mercado mudou, ele está mudando, ele vai continuar mudando. Todas as nossas relações elas estão em flutuação, em acomodação. O mercado veterinário é um mercado novo, em profissionalização.
a própria regulação dos profissionais hoje em discussão, né? A gente tem aí a regulação dos veterinários, a acomodação dos nichos de negócio, né? A gente tem o crescimento do e-commerce, que ainda no nosso mercado é muito pequeno, né? Perto da proporção que ele vai tomar. A gente tem a acomodação dos formatos de loja e formatos de negócios. Em algumas regiões do Brasil, a gente tem muito forte os negócios concentrados, ou seja, uma única loja presta todos os serviços. Em outras regiões, a gente tem bem segmentado. Uma loja só varejo, outra loja só serviço. Então, cada região tem suas particularidades, mas o nosso mercado, de uma forma geral, ele é um mercado em acomodação. A grande tendência que a gente fala hoje é a gestão do negócio com profissionalização, com capacitação para toda a cadeia, né? Então, assim, a gente tem a indústria extremamente capacitada, a gente tem a distribuição se capacitando, e o que a gente não está tendo hoje são os gestores buscando essa capacitação na mesma proporção e os seus colaboradores buscando essa capacitação. A capacitação na ponta da cadeia de varejo, ela ainda é muito baixa se a gente pensar os processos, as etapas que a gente tem antes. E dentro de um alinhamento, né, pensando assim, hoje eu estou lá no meu negócio, o que eu vou fazer primeiro? Bom, por onde é que eu vou começar? Eu vou começar na cultura da minha empresa, por isso que eu listei ali, missão, visão e valores. É por ali que eu vou fazer o meu direcionamento. Então, ali eu vou começar o meu processo e, a partir dali, eu vou estabelecer meus objetivos. E, depois disso, eu vou definir minha equipe. Fazendo essa definição, eu vou poder, então, começar entrando dentro de cada um desses pilares e, a partir daí, eu vou começar a melhorar, então, a minha casa como um todo. Porque eu vou começar a ter um diagnóstico de onde é que eu estou precisando mais e aonde é que eu tenho as minhas fortalezas para que eu nunca me descuide delas, porque são elas que estão me mantendo com as portas abertas, certo? Bom, o pessoal quer perguntar, pode colocar aqui no bate-papo, se tiver alguma dúvida, se quiser trazer algum questionamento. O pessoal da AG deixou um vídeo, eu quero passar para vocês aqui mais uns 5 minutinhos, então... Bom, enquanto vocês se organizam aqui, eu vou deixar aqui o meu contato e vou passar aqui o vídeo para vocês, só um pouquinho. Eu vou passar aqui, pessoal, uma mensagem da AG, tá? Que é a Mari, uma colaboradora lá da AG.
Então tá, pessoal, fica aqui o recadinho, né, do pessoal da G Sistema, né, então em meu nome também quero agradecer a oportunidade de estar aqui, o pessoal da G também. Fica os contatos aqui, no bate-papo aqui tá os contatos da Mayra, eu vou passar aqui para a tela também para ficar mais fácil de visualização. E aí, assim, ó, tem uma condição diferenciada para quem esteve aqui conosco hoje. E então entra em contato lá com o pessoal da G, né, aqui no e-mail da Mayra, marca a sua demonstração e até o final de semana aí a contratação do software está com um valor diferenciado para a nossa audiência aqui do Work. E com certeza ao longo de 2018 a gente vai estar em parceria com a Bumpet e a G vai estar organizando outros workshops online com outros profissionais da área de gestão, né? Porque essa é uma proposta da G, levar para os seus clientes mais do que tecnologia, né? Mas apoio na gestão dos seus negócios, certo? Desejo para todos aí uma ótima noite, né? Fica aqui os nossos contatos e é uma satisfação estar aqui com todos vocês. Certo, pessoal? Beijão, bom descanso e amanhã tem tema de casa sobrando aí para começar a botar em prática e começar a fazer uma gestão de sucesso dentro das empresas, certo? Boa noite a todos.